Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Aquele abraço a você que sintoniza o TJS. Aqui tem informação com credibilidade. Vamos conferir juntos alguns dos destaques desta edição. Caratinguense é morto por amigo dele. Também caratinguense em Belo Horizonte. Sepultado em São Domingos das Dores, casal atropelado e morto por motorista bêbado na BR-116, em Ubaporanga. Retirada de órgãos de idoso falecido, sem autorização da família, leva dono de funerária à prisão em Bom Jesus do Galho. Alerta de perigo, quebra-molas sem sinalização, coloca em risco segurança de condutores e passageiros na estrada Caratinga entre Folhas. Tramóia do Destino. Marilene Godinho lança primeiro livro dela para o público adulto. Acidente de carro mata empresário de Mutum. Filho de vereador e sobrinho da prefeita de Manhuaçu morre em colisão contra caminhão na BR-116. Pai dele também sofre acidente nesta segunda-feira. Estes e outros assuntos você confere junto comigo daqui a pouco no TJS que está começando. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta aqui ao TJS. Um jovem de 23 anos está sendo procurado pela polícia de Coronel Fabriciano após agredir com uma pasada a companheira dele de 16 anos. A menina estava amamentando uma das gêmeas do casal de apenas 8 meses de vida no momento em que houve a agressão, na casa da avó das crianças. O avô interferiu na briga e impediu que o rapaz continuasse a agressão. O autor, segundo a companheira, é violento e a agride com frequência, principalmente quando fica sem drogas. Ele cumpre prisão domiciliar e possui antecedentes criminais por roubo e uso de drogas. Um caratinguense de 41 anos foi morto a facadas pelo amigo dele, também caratinguense em Belo Horizonte. O crime aconteceu neste último final de semana e envolveu Eduardo Fernandes da Silva, a vítima, e Moisés Gregório Pereira, de 38 anos, conhecido como Moisés Pintor, o agressor. O assassinato aconteceu na casa em que a vítima estava, na companhia da mãe, na região de Venda Nova. A mulher de 60 anos sofreu ferimentos nos braços ao tentar defender o filho das facadas. Eduardo foi morto com 9 golpes. A mãe dele contou à polícia que o assassino chegou na casa da família questionando Eduardo acerca de algumas publicações feitas por ele no WhatsApp e dizendo que ele gostava muito de dinheiro. Após isso, passou a esfaqueá-lo até a morte. O autor passou em casa, brigou com a mulher dele e quebrou o celular dela, ao que parece por ciúmes, fugindo em seguida em uma caminhonete. Ele acabou preso pela polícia militar pouco depois. A esposa do homem disse que ele é muito possessivo e certa vez chegou a brigar com ela por causa de uma cueca que havia encontrado dentro de casa e que pertencia a ele mesmo. Uma pessoa por hora é o quanto a Covid-19 matou no Brasil de janeiro a 11 de maio último. E a doença continua fazendo vítimas no país. Por isso, infectologistas reforçam a importância da prevenção e dos mesmos cuidados mantidos durante o período da pandemia. Quem viveu a pandemia de Covid-19 não esquece, ou pelo menos não deveria. Apesar do alívio com o fim oficial da emergência sanitária mundial, a doença continua provocando mortes. Entre 1º de janeiro e 11 de maio de 2024, mais de 3.400 pessoas perderam a vida para o vírus no Brasil, uma média de 26 óbitos por dia, de acordo com a plataforma SP Covid-19 Infotracker, que monitora os casos da doença desde a pandemia.
Criado por pesquisadores da USP e da Unesp, o site mostra dados do Ministério da Saúde, órgãos estaduais e municipais. O pico das mortes neste ano aconteceu entre os dias 17 e 23 de março. E isso foi ocasionado, basicamente, por a introdução de uma nova subvariante muito mais agressiva que a anterior. No primeiro trimestre desse ano tivemos carnaval. Dentre os grupos prioritários, a gente tem o grupo das crianças, que também é muito importante que elas se vacinem, né? Porque a gente ainda tem, né, uma mortalidade alta, né, com relação às crianças, sobretudo, né, na faixa de 0 a 2 anos. Profissionais da saúde alertam: a melhor prevenção contra a Covid-19 ainda é a vacinação, que deve ser periódica, principalmente para os grupos de risco, como idosos, pessoas com comorbidades e crianças de até 2 anos. Enquanto as doses atualizadas para a nova variante do vírus não estão disponíveis para todos, vale retomar os cuidados aprendidos durante a pandemia. A principal delas, além da higienização das mãos, é usar máscara quando eu estou gripado e evitar nas transmissões cruzadas em ambiente com baixa circulação, como um ônibus, um metrô, onde eu tenho uma circulação de ar ruim e eu tenho esses critérios de risco dentro da minha casa. Outra coisa principal que as pessoas deixam de fazer é autotestagem. Segundo o site do Ministério da Saúde, o governo federal adquiriu 12 milhões e meio de novas doses contra variantes da Covid-19, que serão distribuídas aos estados até o final deste mês. Esta infectologista alerta para a proximidade do inverno e a possibilidade de alta de casos nas regiões mais frias do país. Principalmente que é numa época, né, quando você tem recirculação de vários vírus, tem o adenovírus, nós temos vírus da influenza, quer dizer, nós estamos passando pelo momento sazonal da presença e circulação viral. Foi sepultado neste último sábado um casal atropelado e morto por um motorista embriagado na BR-116, em Ubaporanga, na tarde de sexta-feira. Irã Garcia Ferreira, de 22 anos, e Luana Aparecida Machado Rabelo, de 19, estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por uma caminhonete na contramão da empresa de eletrificação Engelmig, de Manhuaçu, cujo motorista estava embriagado e foi preso. Os jovens, que eram casados, tiveram morte imediata. Irã era natural de Timóteo e Luana, de Inhapim. Ambos vinham residindo nesta última cidade. A mulher estava grávida de 4 meses, segundo familiares. A Engelmig, empresa para a qual o motorista envolvido no atropelamento trabalhava, fez publicar nota de esclarecimento, lamentando o ocorrido. De acordo com o texto, o motorista violou as rigorosas regras de segurança da empresa e as normas de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro e foi imediatamente desligado, estando à disposição da Justiça. Diz ainda a publicação que a Engelmig deslocou uma equipe de assistência social para o local, para prestar toda a assistência possível à família. Veja a seguir: retirada de órgãos de idoso falecido, sem autorização da família, leva dono de funerária à prisão em Bom Jesus do Galho. Pois é, vamos aí voltando. É o TJS, informação com credibilidade para você. Um caso de violação de cadáver está sendo investigado na vizinha Bom Jesus do Galho. A situação envolveria o corpo de um morador de 89 anos que faleceu vítima de câncer e teve órgãos do corpo retirados sem autorização da família. O caso foi descoberto após a Polícia Militar receber uma denúncia a respeito. Verificou-se que órgãos do cadáver haviam sido colocados em uma sacola para serem sepultados separados do corpo. A notícia causou a interrupção do velório do idoso neste domingo e o encaminhamento do corpo para o IML, Instituto Médico Legal de Caratinga, para exames. No IML, uma neta do homem, Bruna Aquino, não escondia sua indignação com o episódio. Houve ali uma retirada dos órgãos do meu avô sem nenhuma permissão. Esses órgãos
foram lançados dentro da cova onde já havia sido preparado e por cima deles terra para que não fosse visto. Porém, recebemos a informação pela Polícia Militar que haviam recebido uma denúncia anônima que isso havia acontecido e eles averiguaram conosco se houve permissão por parte da família. Nenhum de nós estávamos cientes e, mesmo se fosse perguntado, obviamente nós não permitiríamos, porque desde sempre nós estamos em um cuidado muito respeitoso com o meu avô, muito gentil, e isso de maneira alguma passou pela nossa mente que poderia acontecer. Então foi um fato que nos deixou indignados e em choque. O procedimento inadequado da funerária provocou atraso nas cerimônias fúnebres do idoso. Somente na manhã desta segunda-feira, o corpo pôde ser liberado pelo IML para sepultamento, após feitos os exames necessários. Nós estamos já providenciando que a justiça seja feita, inclusive sempre gratos à Polícia Militar e à Polícia Civil, que prontamente se dispôs a estar fazendo mesmo a justiça, conduziu de imediato os responsáveis, já está sendo tomada as cabíveis decisões acerca disso. E nós também não ficaremos calados mediante a tal situação que infelizmente ocorreu com meu avô e que infelizmente todos pensam a partir de então com quantas pessoas não ocorreram. É um fato de injustiça, um fato de desrespeito em que nós temos que nos levantar para que não ocorra com ninguém. E grata a Deus porque eu sei que a vida do meu avô, até no momento de sua morte, serviu como instrumento para que fosse feito bem para o próximo. Porque a partir de então foi descoberto, tomado decisões judiciais e não será mais ocorrido, pelo menos aqui em nossa região, com a funerária, com outras pessoas. O dono da funerária envolvida no caso foi preso. Outra funerária de Bom Jesus do Galho teve seus serviços requisitados para dar andamento aos procedimentos fúnebres. Fomos acionados pela perícia da Polícia Civil para estar atendendo esse caso. Daí para cá, a gente pegou frente, fiz a remoção, né, dos supostos órgãos lá no cemitério local. Logo em seguida, fui comunicada que eu teria que trazer também o corpo, tirar o corpo do velório, trazer para o IML. E assim foi feito. Trouxemos o corpo junto com os postos órgãos. Deixei no IML e voltei. E estou aqui hoje novamente para dar continuidade e finalizar o processo. Deixando bem claro que não foi a funerária Bom Jesus que iniciou os processos, o atendimento à família. A funerária Bom Jesus está atendendo o chamado da perícia técnica, né, da Polícia Civil. 2 quebra-molas sem qualquer sinalização estão colocando em perigo a segurança de condutores de veículos e passageiros no quilômetro 67 da rodovia MG 425, entre Caratinga e Entre Folhas. Os quebra-molas foram instalados próximo ao ponto em que houve um desabamento de pista há cerca de 2 meses, mas não são pintados e nem há placas indicando a presença deles no local. Motoristas têm reclamado da situação. Nossa reportagem enviou um comunicado ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, pedindo esclarecimentos sobre o assunto e aguarda retorno. A Escola de Música da Universidade Estadual de Minas Gerais está completando 70 anos de existência. São 7 décadas valorizando a música clássica e formando alunos e professores. E, como presente, está ganhando uma sede nova em Belo Horizonte. A Escola de Música, ela foi fundada em 1954, né, e foi se transformando. Em 1960, ela passou a se chamar FUMA, né, que é a Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, e em 1995 ela passou
a ser a Escola de Música da UENG, foi incorporada pela Universidade do Estado, né? Nesse momento, ela passou a ser uma escola gratuita. Em suma, nesses 70 anos, né, a Escola de Música cresceu muito e a gente tem buscado formas de expandir, levando a cultura e a música, né, de Minas Gerais, do Brasil, para todos os lugares que a gente consegue. Característica muito forte da nossa escola são os cursos de licenciatura, que hoje nós temos 2 cursos de licenciatura e temos um curso de bacharelado também. Aqui dentro, nós temos alguns grupos que formam esses profissionais. E dentro desses profissionais, dentro desses grupos, nós formamos um público também. Ou seja, preparamos tudo aqui para que lá fora, depois da graduação, o músico consiga o seu espaço e também o público que já vem assistir começa a ser preparado para assistir também os concertos fora da escola. Estamos indo agora para um prédio novo, né? É um prédio na rua Cláudio Manuel, que faz parte ali do Circuito Cultural de Belo Horizonte. Já estamos fazendo parcerias ali com a biblioteca pública e com outros equipamentos culturais para que a gente possa atuar, né, e levar a música para a Praça da Liberdade, para o circuito, que ainda não tem. Comemorar os 70 anos da Escola de Música é uma coisa muito importante para todos nós da escola e de toda a comunidade. E para este ano, então, a gente reuniu vários eventos que a gente já costuma fazer na escola, que é o produto dos nossos grupos, né, como Orquestra Sinfônica, Grupo de Choro, o GEL, que é o Grupo Experimental de Ópera, dentre outros grupos. E estamos levando com o selo da escola de 70 anos essa programação a vários lugares, né? E a gente quer mostrar o tanto que a gente produz aqui na escola, né? E comemorar esses 70 anos com muita alegria e muita música. O empresário de Mutum, no Vale do Rio Doce, foi mais uma vítima de acidente de trânsito na região. Valteir Antônio Pereira, de 59 anos, perdeu o controle da direção na rodovia MG 108, zona rural de Mutum, e bateu o veículo que conduzia em uma árvore à margem da pista. Uma testemunha contou que Valteir havia saído de uma festa no povoado de Lajinha de Mutum, se acidentando no momento em que voltava para a cidade. Ele era dono de um supermercado. Vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta terça-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira em Caratinga região é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Ipatinga, a mínima deve chegar aos 21 graus e a máxima a 34 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 18 e 32 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 18 e 33 graus. Em Caratinga, a mínima pode chegar aos 18 graus e a máxima a 32 graus centígrados. Veja a seguir Tramóia do Destino. Marilene Godinho lança o primeiro livro dela para o público adulto. Um jovem de 18 anos foragido da Justiça Mineira por participação em um homicídio em novembro de 2022, na zona rural de Sobralha, foi capturado e preso nos Estados Unidos. A prisão aconteceu em uma operação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais, de Engenheiro Caldas, e agentes da imigração norte-americana,
mediante mandado expedido pela comarca de Tarumirim. Segundo a Polícia Civil, o investigado, no momento da prisão, estava detido em uma penitenciária de Massachusetts, onde aguardava extradição. Ele era menor à época dos fatos. O assassinato a tiros teria sido cometido por motivos passionais, envolvendo traição extraconjugal. Uma novidade na carreira. Após consagrar-se como autora de livros infanto-juvenis, a escritora caratinguense Marilene Godinho lança-se em um novo desafio: escrever para o público adulto. A primeira obra de Marilene destinada a esse segmento foi lançada no último sábado em Caratinga. Tramóia do Destino é ambientado no campo e traz em suas páginas romance, suspense e reviravoltas. A noite de autógrafos do livro, no auditório Celso Simões Caldeira, Campus 1 do UNEC, foi das mais concorridas. E como sempre acontece em evento promovido por Marilene, a obra literária não foi a única atração. Números de dança de alunos da premiada Escola Aplauso de Caratinga também abrilhantaram o evento. A apresentação do coral da Igreja Assembleia de Deus local também encantou os presentes. Marilene Godinho se disse realizada em lançar pela primeira vez um livro para adultos. Olha, eu sempre escrevi para criança que eu sou professora. Então, o contato com as crianças, o contato me fez querer escrever para criança, porque eu já fazia textos para eles, então me senti muito envolvida, entendeu? Agora, é um desafio escrever para criança, porque você tem que ter uma linguagem específica, você tem de ter um jeito completamente diferente do adulto. E o adulto é um desafio também, porque você tem de escrever de forma do jeito que você é. Eu sou adulto e escrevo do jeito que eu sou, não é? Então, assim, é sempre um desafio escrever, né? Porque ali você está botando na mão do leitor e querendo que o leitor participe da sua viagem, né? Segundo a escritora, Tramóia do Destino tem tudo para agradar ao leitor. Quando eu mandei para a editora adorou. Só no editor, porque ela queria 8 contos iguais. Não dava para eu fazer 8 contos. Então eu editei depois, né? Mas quem prefaciou foi o Eugênio Maria Gomes. E ele gostou imensamente do livro. Todo mundo que leu fica assim apaixonado. Eu então fiquei feliz de saber que eu estou escrevendo e agradando, né? Com a minha escrita para os adultos. Representantes da Academia Caratinguense de Letras também prestigiaram o lançamento do novo livro de Marilene Godinho, ela própria, uma integrante da entidade. A academia se sente envaidecida, enriquecida com esse lançamento de livro hoje. As pessoas, de um modo geral, às vezes preferem ver um jogo de futebol, que nada tenho contra, né, com jogo de futebol, do que às vezes sair um momento para ouvir alguma coisa de alguém que escreveu alguma coisa e lança no mercado para poder transmitir ideias. Então nós, como pessoas, como intelectuais, como seres intelectuais que somos, nós não poderíamos nos deixar de lado essa questão, né? Então a Marilene é um pivô que enriquece a literatura caratinguense, mineira e nacional. O escritor e também membro da Academia Caratinguense de Letras, Eugênio Maria Gomes, foi quem escreveu o prefácio do novo livro de Marilene. Esse livro tem a Marilene inteira, né? Marilene chega toda, né? Do jeito que ela é e sem se preocupar muito com as palavras, mas claro, escrevendo sempre com muita elegância, né? Com muito cuidado, com muito carinho. Mas ela chega com a história de fato para adultos. Eu tive o prazer de ler essa história antecipadamente para poder fazer o prefácio e fiz com muita alegria, estou muito honrado e hoje aqui é a festa do livro. Então, assim, Marilene, como ninguém, sabe fazer festa para o livro, eu fico muito feliz em participar dessa festa. Tramóia do Destino, novo livro de Marilene Godinho, pode ser adquirido com a própria escritora, na casa dela, no condomínio Morada do Lago 2,
ou na livraria Caratinga, ao preço de R$ 25. Eu espero que as pessoas leiam e entendam, porque o adulto também não lê muito, então às vezes vai passando as páginas de qualquer maneira. Eu quero que eles leiam e depois até os que puderem me falar se gostaram, se não gostaram, né? De qualquer forma, me acrescenta muito, viu? Uma batida de frente tirou a vida de um homem de 31 anos na noite de sexta-feira, na BR-116, próximo ao distrito de Dom Correia, em Manhuaçu. A vítima, Nicolas Antônio Dutra, conduzia um automóvel Onix e colidiu em um caminhão. Nicolas era filho de um vereador de Manhuaçu e sobrinho da prefeita da cidade, Maria Imaculada Dutra. Sargento Michael, dos Bombeiros Militares de Manhuaçu, atuou nos primeiros atendimentos ao acidentado. O veículo de Nicolas foi inteiramente destruído na batida. Já o condutor do caminhão envolvido nada sofreu. A dinâmica do acidente não foi informada. E o pai do rapaz morto na colisão, esse que nós acabamos de falar, o vereador Antônio Carlos Dutra, o Antônio da Margarida, de Manhuaçu, também acabou sofrendo um acidente grave na tarde desta segunda-feira. Ele perdeu o controle da direção do carro que ele conduzia, saiu da pista e bateu em um barranco à margem da rodovia 262, entre Manhuaçu e Realiza. A vítima foi atendida com ferimentos, mas consciente por bombeiros militares e conduzida para atendimento médico. E chegamos ao fim de mais um TJS. Muito obrigado mesmo por sua audiência. Nos veremos de novo em nosso próximo informativo. A todos um forte abraço e até lá!